dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Nós estamos lendo a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E a oração diz assim, a partir do versículo 9: Vocês orem assim, disse Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiro eu busco a Deus como Pai, mais do que Pai, o Abba, o Papá, o Pá, o Pai querido, que é Pai nosso, que está nos céus, está acima de tudo, mas ouve a nossa oração. E eu não chego para Ele com a minha circunstância, com a minha dor, com o meu problema, porque eu não falo com Deus a partir da minha realidade, eu falo com Deus primeiro reconhecendo Deus. Por isso, Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando eu falo Pai, eu não dissocio o nome de quem Deus é. Quando eu falo Pai, eu me coloco nas mãos dele, para que o seu reino se manifeste na minha vida, seus valores, seus princípios, sua missão. E eu digo: Pai, eu quero a tua vontade, o meu desejo é a tua vontade. E então eu passo a colocar aquilo que me aperta o coração. E todos nós precisamos de pão, de perdão e de segurança. Sem pão, sem perdão e sem segurança, a vida não acontece. Por isso ele nos ensina a dizer, a pedir: Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Sem perdão não há vida. Não há como você ter vida e ter saúde espiritual, emocional, física sem perdão. Sem perdão, a vida não acontece. E quando a gente lê esse texto, a gente se vê numa questão muito séria, porque ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E isso se torna mais grave ainda nos versículos 14 e 15, quando ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, nós somos perdoados para perdoar. Isso não é fácil de entender e não é fácil de viver. Porque perdão não é desculpa. Perdão não é passar a mão. Perdão não é dizer tá tudo bem. Perdão não é dizer deixa pra lá. Perdão não é como a gente fala, Deus é Pai, Ele compreende. Perdão não é isso. É interessante porque nós, como pais humanos, e pais são aqueles que exercem a função paternal, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um cuidador, pode ser um responsável. Nós sabemos que para a saúde dos nossos filhos nós temos que dar limites. O não gera mais saúde do que o sim, porque quando ele compreende o não, ele compreende aquilo que é fundamental para ele não ser um psicótico nessa vida. Ou seja, entender que ele não é o centro do universo, que ele não pode tudo, que ele não sabe tudo, que ele não será tudo, que ele não tem que ser o centro de todas as atenções, que ele não é marcado por completude, por plenitude. Ou seja,
o não é importantíssimo para que haja saúde psíquica, saúde de relacionamentos de alguém que sabe que tem limites. Ou seja, o não, ele é cura. Então um pai precisa dar esse limite. E quando eu falo isso, não é raivoso, não é projetando no filho todas as suas angústias, seus desacertos, suas culpas, não. É um não com uma voz segura e amorosa, é um não que é não, mas que olha com compaixão, é um não que é não, mas que está ali ao lado. Então o perdão não é uma banalidade, não é deixa para lá. O perdão é algo muito grave e é difícil. E esse texto agora complexifica mais isso, dramatiza mais, porque Jesus nos diz: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. Ai, mas a gente faz tudo errado. Nós somos paradigmas de quê? Sabe, são duas coisas muito destrutivas que você tem que entender nesse texto. Primeiro, a ideia de que você jamais conseguirá pagar a Deus pela dívida que você tem. Nenhum humano conseguirá pagar a Deus pela sua dívida. Essa noção de meritocracia, que é uma coisa que tem um certo sentido na vida prática, né? Você imagina, o camarada pega o carro, corre a 200 km por hora e a polícia para essa pessoa e lhe dá um abraço, um beijo e um prêmio. Né? Você não estudou, você não fez o seu trabalho, você faltou a aula e aí ganha 10. Então a vida ela tem um lado de causa e consequência. Mas você está enganado se a vida se resolve só assim. A vida se resolve na graça. E a relação de Deus conosco, embora Deus considere nossos caminhos, porque na própria palavra está escrito: aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você planta sementes de laranja, você não vai colher limão. Se você planta sementes de caqui, você não vai colher maçã. Se existe um certo determinismo, é verdade também que a vida não é feita só nisso. A vida não é esse quadrado perfeito. E Deus não lida conosco de acordo com as nossas imperfeições. Ele não leva em conta, diz o Salmo 103, os nossos pecados. E a própria ação de Deus vir ao mundo em Cristo e morrer por nós nos ensina que Deus não passa a mão, mas nos trata segundo graça. E a gente precisa entender isso, porque nós temos uma dívida impagável. Eu sei que você conhece alguém que ora para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou, o Senhor está vendo a minha luta. Eu sou a pessoa mais lustrada, mais amada, mais sentida, mais sofrida, mais chorosa, mais injustiçada, mais comovida, mais generosa, mais caridosa do mundo, e eu mereço. É claro que a pessoa tem que ser totalmente tola para falar isso, mas não se esqueça que Deus não é aquele que ouve oração, Ele vê a oração e Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe que muitas vezes por detrás de uma palavra que foi argilosamente colocada de uma forma humilde, o que existe é uma vaidade e uma arrogância. Ele sabe disso. Então é difícil, isso é destrutivo, porque eu não vou conseguir pagar a minha dívida. Mas tem um outro lado. As pessoas que me devem, as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me machucaram, as pessoas que me traíram e me ofendem de verdade, me trai de verdade quem eu amo. É quem eu amo que parte meu coração, é quem eu amo que me machuca, é quem eu amo que fecha a porta. Essa dívida de existência, de alma, é algo impagável. Então eu não consigo pagar a Deus, e eu não consigo pagar ao próximo, e o próximo não consegue pagar a mim. Ou seja, essa coisa de débito por ofensas, por
por arranhões, por machucados, por feridas de morte, é uma coisa destruidora, porque eu não tenho como pagar. E aí está a questão, porque o perdão é para dívidas impagáveis. O perdão é para aquilo que não pode ser reparável, para o irreparável, para o impagável. Para aquilo que, por mais que você faça para o outro, que o outro faça para você, que você faça para Deus, você não vai conseguir. Porque toda ferida de alma, ela tem o tamanho do universo, ela é impagável. Então, o que Jesus quer não é nos culpar, não é passar uma liçãozinha de quarta série, que você diz assim, olha, se você não perdoar o coleguinha, a professora não vai te perdoar. Não é isso. Há coisas que a Bíblia diz que são simples, mas terrivelmente adultas. Há coisas que você lê na Bíblia que você só vai ter a dimensão quando você passa por aquilo, quando você vive aquilo na vida. Quando você compreende na vida, não é porque você leu num livrinho, mas na vida, compreende na vida o quanto é denso, quanto é difícil, mas o quanto é libertador e cura o perdão. Um perdão de Deus e para Deus. Porque a gente precisa do perdão de Deus. Parece estranho o que eu vou lhe dizer, mas todos nós precisamos perdoar Deus. Ou seja, compreender que não foi por Ele. Porque lá no fundo, a gente vive se perguntando por que Deus isso está acontecendo. Por que Deus isso aconteceu? Perdoar a mim mesmo. Perdoar aquilo que a vida me faz e aquilo que eu faço na vida. Perdoar o outro e aceitar o perdão dele. Perdoar definitivamente não é uma coisa para o humano. Perdoar só com Deus. E talvez seja isso que hoje, inicialmente, num assunto que eu vou tratar a semana inteira, Deus queira falar sobre perdão. Se liga. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos, Ele está querendo dizer que sem Deus ninguém vai conseguir perdoar. Que perdoar é aquele momento em que aquele texto primevo de Gênesis que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai faz sentido, porque perdoar é quando Deus age em nós, por nós e através de nós. Perdoar é para dívidas impagáveis, para danos irreparáveis, para ofensas do tamanho do universo. Perdoar é coisa de Deus na vida da gente. Eu quero encerrar hoje com o texto do Salmo 51, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu nome. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Que o dia de hoje e essa semana seja de aprendizado e de experiências com o perdão. Porque sem perdão a vida não dá. Sem perdão a vida não caminha. Sem perdão não há saúde.
Que Deus te abençoe, que dê um dia abençoado e abençoador de experiências e de conhecimento do perdão. E durante toda essa semana estaremos falando sobre isso, tentando pegar isso de Deus a respeito do perdão para as nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, os seus, toda a nossa cidade, todo o nosso país e o mundo, nos dando um dia abençoado e abençoador, onde o Senhor visite com graça e cura os leitos e a vida dessa gente bonita, desses anjos de azul e branco que têm se sacrificado para cuidar dos nossos enfermos. Que o Senhor abençoe a gente brava que tem que trabalhar, protegendo-os de todo o mal. E que o Senhor dê a nós, outros, a sabedoria de entender os limites e sermos responsáveis conosco mesmo e com o próximo. Que o Senhor nos dê um dia de conhecimento e de experiência com o perdão. Amém. Beijo no coração, uma boa semana na presença de Deus para você e até amanhã. Tchau, tchau.